Álvaro, boa tarde. Fazia tempo que você não vinha aqui, rapaz. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os amigos do Sucesso no Campo. Muito tempo, né? Ainda bem que retornei. Deu tudo Bom, certo. e olha aqui, ó, uma das razões que o Álvaro estava sumido, que ele estava finalizando um livro de holding rural. Vamos falar desse livro já já, mas primeiro a gente tem que falar dessa taxação aí. Fabélia, cenário muito desafiador para os nossos amigos produtores. Ruptura política, direito de propriedade incerto, taxação do agro agora em Goiás, foi cogitada no Paraná, o Lima me falou agora há pouco também no Tocantins, e agora vemos uma reportagem sobre os possíveis impactos do clima nessa safra. Então é um desafio muito grande. E eu tenho falado com alguns amigos, com a minha equipe do escritório. Esse momento exige cada vez mais do produtor organização, gestão, governança, uma série de ferramentas. Quem tiver essas ferramentas do seu lado, uma assessoria competente, vai conseguir passar por esses momentos de dificuldades. A holding rural, objeto do nosso livro, é uma dessas ferramentas. Então, bastante importante que o produtor busque essas ferramentas para passar por esse mar de tormenta que está se desenhando no horizonte. Como que você chegou aqui na junção, na reunião de todas essas informações? Fabélia, eu tive um caso no escritório interessante. A família já estava ali dentro de uma holding rural e começou a existir divergências entre alguns dos sócios. E numa das brigas que a gente estava tentando intermediar, um filho falou assim, olha, eu quero minha parte da fazenda. Bom, e aí veio a questão, você tem uma parte da fazenda ou você tem uma parte da pessoa jurídica? Isso me trouxe uma inquietação e eu comecei a pesquisar no mestrado profissional de Direito, lá em Brasília, informações teóricas sobre esse assunto, que é muito falado, mas pouco disseminado do ponto de vista sistemático. Juntei a nossa prática, a nossa atuação nesse segmento para produzir uma obra que traga aí um ganho para a academia, mas também para os nossos amigos produtores rurais. E o que é que você conseguiu identificar com todas essas pesquisas? Lá na literatura, você consegue ter isso ou você tem que partir para uma vivência prática, para contribuir, pegar a prática com a legislação e conduzir e resolver e fazer isso aqui? Fabélia, nós temos um cenário hoje, um poder judiciário muito incerto. A hora dá uma decisão para um lado, a hora para o outro. O caso do Fundo Rural é bem emblemático. Nessas discussões societárias da holding rural também existe muita insegurança. E a melhor forma de você tentar blindar contra essa insegurança é buscando fazer ali contratos e acordos de cotistas, protocolos familiares bem feitos, que tragam mais certeza no eventual conflito, no eventual briga, e até que inibam essas discussões. Então, a partir do nosso estudo, nós chegamos a essa conclusão. O contrato social de uma holding rural, o acordo de cotista, ele não pode ser um modelo qualquer. Ele tem que ser feito de forma customizada para cada família de produtores, para cada contexto. Então, aquela holding enlatada não existe. Não Eu existe. pego um contrato, só faço as alterações de personalidades ali. Não funciona, porque eu preciso ver o patrimônio, eu preciso ver os integrantes, eu preciso ver os agregados. Tudo isso. Fabíola, nós costumamos separar em 3 círculos: patrimônio, negócio e família. Então você precisa levantar informações desses 3 círculos e essas informações precisam ser validadas de acordo com documentos. A declaração do imposto de renda, a declaração do ITR, as certidões dos imóveis na matrícula, dos imóveis no cartório e assim por diante. O livro caixa da atividade rural. Você precisa ter um contexto bem claro. Com base nesse contexto, eleger um objetivo e aí traçar uma estratégia para atingir esse objetivo. Não existe produto de prateleira. E uma dúvida muito comum que surgiu nos últimos dias, em relação à invasão de fazendas e holding rural. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso. E eu falo para você, Fabélia, a desapropriação é um instituto que está previsto dentro do nosso ordenamento jurídico. Para quem? Para propriedades médias ou grandes improdutivas. Bom, ela tem que ser Improdutiva. Agora, quem é uma propriedade improdutiva? Fabélia, existem parâmetros na legislação de grau de utilização, grau de eficiência dessa utilização para classificar
a produtividade de um imóvel rural. Mas o que sempre aconteceu muito, produtores desorganizados, mesmo sendo produtivos, não conseguiam, às vezes, comprovar essa produtividade e atraía esse risco de desapropriação. Então, o que eu falo hoje? Porque a gente teve um exemplo aqui em Jataí que foi, assim, muito chocante. Uma propriedade da Igreja Católica que era arrendada, né? Arrendada. E foi invadida e não foi devolvida. O problema foi o produtor que estava lá em cima, quem amargou com graves prejuízos. A família, na verdade. A família toda, né? A família toda foi muito afetada. É um caso bastante emblemático de que um imóvel bem produtivo. Muito produtivo. Mas, às vezes, por uma desorganização. Senhores, olha, a invasão ocorreu com eles chegando assim, ó, e destruindo a soja que estava plantada. O produtor tinha as contas para pagar, equipamentos, maquinário. Então, assim, ele pagava o arrendamento para a dona da área, que no caso era a Diocese de Jataí, né? Então, não estamos aqui falando quem é ou não o dono da área. Nós estamos falando que a área era produtiva. E tem sempre esse problema, essa gangrena que é a corrupção. Então, afetou vários imóveis produtivos que, mesmo organizados, impactados pela corrupção, às vezes desaguava para esse desfecho. Mas a holding rural, ela é uma ferramenta, ela não vai salvar o imóvel de ser declarado de utilidade pública. Mas ela é uma ferramenta que pode ajudar. No mínimo, ela é um primeiro sinal de organização. A família que busca um planejamento patrimonial, ela sai na frente porque ela está mais organizada. Essa é uma primeira ferramenta, existem outras, né? E o produtor que estiver fazendo uso dessas ferramentas, ele elimina ou reduz esse risco de invasão, talvez não, pelo menos de desapropriação. E essas decisões do ministro, que ele vai lá e resolve, ele está igual, vamos falar bem a verdade aqui, igual bunda de neném, né? A qualquer momento sai merda. Infelizmente, Fabélia, existe uma tendência de judicialização e ativismo muito grande por parte do Poder Judiciário. Esse exemplo das possessórias, cujo relator é o ministro Barroso, é bem emblemático desse ativismo. Você tem uma legislação, desde a Constituição, passando pelo Código de Processo Civil, regulando esse instituto, que é a reintegração de posse, a manutenção de posse ou o interdito proibitório. Se você tem a posse, o direito te protege, porque ele quer que você continue naquela posse até que a situação seja melhor averiguada. Não cabe ao STF ou a um ministro regrar isso de forma diferente. O papel dele é julgar, não é criar leis, não é editar normas. E isso acaba trazendo insegurança. Eu tenho um caso hoje em Palmas, que a fazenda tem lá seus 2.500 hectares. Meu cliente comprou a fazenda, ele conseguiu tomar posse de 1.000 hectares. O restante invadido, tinha liminar concedida, mas foi suspensa por conta dessa decisão do ministro Barroso, que agora ele elimina essa suspensão, mas exige que os tribunais criem comissões para mediar, para fazer inspeção. Isso não está na lei, é um ativismo. Mas fica o recado, produtores se organizem para passar por esses momentos de turbulência, de taxação. Bom, nós vamos encerrar por aqui, mas eu já pedi ao Álvaro para ele retornar aqui na semana que vem, para a gente conversar mais sobre holding rural, para a gente falar mais assim de quem já começou, para quem não começou, e ali os gargalos que a gente encontra dentro da holding. Fabélia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente.